Fala pessoal, bora então falar aí um pouquinho do Grande Prêmio da Arábia Saudita que aconteceu ontem, domingo, né? Na tarde de ontem aqui no Brasil, era noite já lá na Arábia Saudita. Vitória de Sérgio Pérez com Max Verstappen em segundo e Fernando Alonso em terceiro. Ou será que não? Ou não é, de fato ele é terceiro. Pois é, foi assim que a gente ficou depois da corrida, porque a FIA deu mais uma de suas pataquadas aí, que ela tem dado aí nos últimos anos. Ela tem sido bem produtiva nesse tipo de manchete, como aconteceu na de ontem. A mais grave, eu acho que é a do final do campeonato de 2021. No meu ponto de vista, o problema é quando o juiz aparece, né? Fazendo uma analogia com o futebol, o jogo pode ser bom, mas o juiz começou a aparecer demais, significa que tem alguma coisa errada. E é o que vem acontecendo com a FIA, né? Ela vem tomando algumas atitudes, e os seus comissários, né? Vem tomando algumas atitudes que não são nada legais assim, para o esporte, para a Fórmula 1, e o episódio de ontem não foi nem um pouco legal, né? Para quem não sabe, Fernando Alonso terminou em terceiro a corrida, largou muito bem, se posicionou bem na largada, né? Isso depois de ter posicionado o carro errado no grid, mas ele conseguiu ter um bom arranque e ultrapassar o Sérgio Pérez e assumir a liderança ali nas primeiras voltas. A liderança durou pouco porque o Pérez logo recuperou a ponta da corrida e logo em seguida que aconteceu a largada ali, poucas voltas depois já veio o anúncio de investigação sobre a posição de parada do Fernando Alonso no grid e que isso poderia gerar uma punição. E aí veio, de fato, a punição de 5 segundos que ocasionou ali a punição, de fato, do Alonso, que deveria ser cumprida na próxima parada de pitstops dele, né? Os 5 segundos para o carro, fica 5 segundos parado, ninguém encosta no carro e aí começa toda a operação em cima, né, de parado em cima do carro. A questão toda veio justamente nesse momento aí, ó, que a gente está mostrando aí, nesse momento em que encaixam o macaco atrás do carro, esse macaco de trás do carro chega a encostar, né, no carro. A FIA, no primeiro momento, entendeu que isso foi uma infração, não foi a equipe não cumpriu a punição, né, ao encostar o macaco no carro, não estava cumprindo a punição, e acabou demorando um certo tempo para perceber isso e para colocar isso como, de fato, um não cumprimento da punição de 5 segundos por ter parado errado no grid. Isso aconteceu na volta 19, só foi ser falado bem no final da corrida e a decisão só veio depois da corrida, segundos depois, minutos depois do pódio ter acontecido e o Alonso estar no pódio pelo terceiro lugar. A Aston Martin, olha, o corpo de advogados da Aston Martin ali, a parte técnica da Aston Martin mandou muito bem, porque conseguiu vídeos que provavam que outras equipes, uma punição semelhante, fizeram a mesma coisa e não tinham recebido justamente essa mesma pena, né, de não ter cumprido a punição dos 5 segundos, o time penalty, de forma adequada. Como o Alonso tinha terminado uma vantagem inferior aos 10 segundos em relação ao George Russell, o George Russell ganharia esse terceiro lugar, e aí, como ganhou, né, por algum tempo, mas com a reversão da pena, o Alonso retornou ao pódio, né? A Aston Martin conseguiu vídeos dos outros cumprimentos de punição de time penalty, mostrando que a FIA agiu de forma errada dessa vez. O que fica chato nessa história é que a FIA não tem mais um padrão, não parece que não tem ninguém para dizer, ó, tem um padrão, não encosta no carro, não encosta macaco nenhum, ou então pode encostar o macaco no carro. Não tem uma definição, não tem um padrão para esse tipo de aplicação de regra, e não é só nesse tipo de punição, né? Não é só time penalty, né? Em outras situações também isso acontece. No final do ano passado foi o Gasly, por ele ter reclamado do trator ter entrado na pista em bandeira vermelha, com os carros ainda passando. Ele, com alguma frequência, era punido por coisas bestas, né? E pontos na carteira que hoje prejudicam ele, né? Deixam ele meio na berlinda ali na questão de pontuação de carteiras, e a FIA tem agido errado, e isso já vem de algum tempo,
Basicamente, a gente tinha problemas quando o Charlie Whiting estava vivo, mas basicamente depois da morte dele a coisa virou uma bagunça. Mas a outra situação que foi determinante para o resultado da prova foi o safety car, né? A direção de prova de fato vacilou, a gente acredita que eles tenham mais câmeras para mostrar qual era a real posição do carro do Stroll quando ele parou na pista e já chamaria a bandeira amarela pelo menos localizada. Mas aí colocaram o safety car porque a direção de prova falou que não tinha uma outra imagem clara sobre qual era a real posição do Lance Stroll na pista, se era uma posição perigosa, se dava para fazer com virtual safety car ou com safety car real mesmo. Mas aí até num certo ponto eu prefiro que a direção de prova peque pelo excesso, colocando safety car virtual, real, né, na corrida, do que pecar pela omissão ali, não saber exatamente o que está fazendo. Acontece uma situação parecida com o que aconteceu no último Grande Prêmio do Japão. Nesse ponto eu até entendo a posição da direção de prova, o que me deixa meio assim, não só a mim, né, mas outras pessoas que eu escutei que ficaram bem chateadas com a situação do safety car que influenciou no resultado final da prova. Como que a direção de prova não tem uma imagem melhor para poder definir que atitude vai tomar durante a corrida, né? Isso é bem preocupante. Agora falando mais sobre a corrida, né? Falando sobre o vencedor, Pérez largou muito bem, administrou bem a liderança, se aproveitou dos problemas que o Verstappen teve ao longo do final de semana, né? Ele cravou a pole já no sábado, andando muito bem, soube administrar muito bem a corrida, bateu no peito ali quando a Red Bull falou para ele segurar o ritmo para o Verstappen poder alcançar ele. Ele continuou mantendo o ritmo em que não permitiu o Verstappen alcançar ele. E a única coisa que eu acho que acabou pecando foi ele pecou pela inocência, porque foi meio engambelado ali pela Red Bull na reta final da corrida, que meio que disse, tá seguro aí, você pode... Na verdade ele foi engambelado pela falta de informação, né? A Red Bull não informou ele que ele tinha o ponto que poderia dar a liderança do campeonato para ele, que era o ponto da melhor volta, e a Red Bull permitiu o Verstappen ter um ritmo para dar uma última melhor volta na corrida e conseguir esse ponto e sair como líder do campeonato da Arábia Saudita, né? Eu acho que nesse ponto ele acabou pecando, talvez ele não possa confiar tanto na Red Bull até o final do ano, até nesse tipo de situação, né? Com relação ao Max Verstappen, ele teve aquele problema no Q2, no sábado, né? Ele teve aquele problema no semi-eixo, que quebrou durante o qualifying, né? Durante o Q2 ele largou de 15º, e assim, em 25 voltas ele estava em segundo lugar, né? A corrida tinha 50 voltas, teve 50 voltas, na metade da corrida ele já estava em segundo, e com o ritmo para buscar o Pérez, mas aí novamente ele estava sentindo problemas do semi-eixo, ele reclamando do carro, e acabou que não conseguiu alcançar o Pérez nessa reta final de corrida. Mas o carro da Red Bull está num nível absurdo, a pilotagem do Verstappen também é absurda, o Pérez andou muito bem também durante toda a prova, a Red Bull está numa categoria própria, né? Pelo menos nesse início de temporada. Na minha visão, vai acontecer algo semelhante com o que aconteceu com a Brown em 2009, que tinha condição de dar um gás no início, abrir uma vantagem no início e depois a segunda metade vai ser de administração. Eu acredito que vai acontecer muito isso. Até pelo ritmo que o Alonso mostrou ter, né? Dessa vez ele terminou bem mais perto, eu já vou puxar o resultado da prova para mostrar para vocês, mas ele já terminou bem mais perto do que ele terminou no Bahrein, por exemplo, em relação às duas Red Bulls. Vamos falar rapidinho da Alpine, que ela tem se mostrado aí, eu já falei no vídeo da corrida passada que ela parecia ser a quinta força, e eu acho que nessa corrida ela mostrou ser muito bem a quinta força, atrás aí de Red Bull, Aston Martin, Ferrari e Mercedes. Os dois carros estavam constantemente andando ali naquele espaço atrás dessas quatro equipes, né, ocupando ali as duas últimas posições que encerram o top 10. Então é bom a gente ficar de olho aí na Alpine, que ela tem tudo para ir ganhando esses pontos aí, qualquer bobeirinha que tem em alguma dessas equipes aí, a Alpine deve dar aquela abocanhada nos pontos desses times aí, e foi o que aconteceu nesse final de semana, né? E falando aí dessas equipes que estão na frente da Alpine, né, a Mercedes conseguiu dar um pulo do gato com o safety car, né, do Lance Stroll.
ela conseguiu fazer com que o Hamilton, né, ultrapassasse o Leclerc nos pits, e o Sainz, o Hamilton tinha conseguido ultrapassou um pouquinho depois na pista, né, depois de um belo X ali, uma bela manobra do Lewis Hamilton, né. A equipe se manteve sólida e muito bem na frente da Ferrari nessa segunda metade de corrida ali, em que o Hamilton principalmente teve que administrar os pneus médios aí na reta final de prova. A Ferrari vacilou em parar antes do safety car, né? Ela parou, na minha visão, ela parou muito cedo com os seus carros e aí permitiu o undercut que a Mercedes conseguiu dar nela na reta final. O que preocupa a Ferrari, que preocupa a imprensa italiana, preocupa fãs ferraristas, tifosi, é que a Ferrari perdeu a posição para a Mercedes e não conseguiu ter um poder de reação para retomar essas posições perdidas para a Mercedes, né? Isso é o que preocupa aí os fãs da Ferrari nessa reta final de corrida no Grande Prêmio da Arábia Saudita, né? Falando ainda sobre, meio que para ir fechando já o vídeo, vamos falar aí um pouquinho sobre a McLaren, que eu falei na corrida passada que parecia ter o pior carro, e olha, finalzinho de semana também para esquecer isso da McLaren na Arábia Saudita. Ela chegou a entrar com o Piastri para o Q3 em nono, conseguiu classificar em nono, mas o Piastri me bateu logo na largada, quebrou o bico e aí foi se encontrar lá, foi se abraçar lá no final do grid com o Norris, né? E eles dali não saíram mais, né? Ficaram por ali mesmo e não conseguiram uma recuperação. O carro da McLaren está terrível, e pelo menos até o Grande Prêmio da Emília-Romanha, que é a quinta etapa do campeonato, eles devem sofrer, isso é o que a equipe já está falando, devem sofrer bastante com os problemas que esse carro da McLaren está apresentando. Antes de terminar aí, pessoal, só dar uma passada rápida no resultado aqui da corrida e no caso dos campeonatos, né? O Pérez ganhou, com o Verstappen em segundo, né? A melhor volta deu uns 19 pontos. Alonso, Russell, Hamilton, o Carlos Sainz, o Charles Leclerc. E aqui o que eu falei, ó, a Alpine abocanhando o 8º e 9º lugar na falta do Lance Stroll, né? A Alpine deve fazer isso mesmo. O Magnussen terminou com o 10º lugar, dando um pontinho aí para a Haas. No campeonato de pilotos, a diferença entre os líderes é de apenas um ponto. Max Verstappen tem 44 contra o Sérgio Pérez, que tem 43, por alguns minutos aí, momentos. O Sérgio Pérez era o líder do campeonato. O Alonso permanece aí com o 3º lugar e seus 30 pontos. Carlos Sainz é o 4º colocado, à frente aí de Hamilton, Russell, Stroll, e o Leclerc já aparece em 8º com seus 6 pontos dessa corrida na Arábia Saudita. Bottas e Esteban Ocon fecham aí o top 10, né? O Gasly deve estar chegando um pouquinho mais, deixa eu até entrar aqui, ó, para ver aqui a situação. Vamos puxar aqui. O Gasly está ali, ó, 11º, empatado em pontos com o Ocon e o Bottas. Os três têm 4 pontos, né? No critério de desempate, o Gasly está fora do top 10. Campeonato de construtores, bem importante dar uma olhada aqui, ó. A Red Bull dispara com 87 pontos, né? 2 dobradinhas. Seria 88 se tivesse a melhor volta lá do Bahrein, quase 100% de aproveitamento. A Aston Martin tem 38 pontos, importante ficar olhando isso aí. E a Mercedes está empatada aí, também com 38 pontos, como esse abandono do Lance Stroll prejudicou aí o time de Silverstone, né? A Ferrari é a 4ª com 26, a Alpine tem 8 pontos, a Alfa Romeo tem 4 pontos, a Haas tem 1, assim como a Williams, e a AlphaTauri e McLaren fecham o campeonato de construtores sem pontos. Essa semana a gente tem mais um vídeo aqui no canal, né? Eu vou falar sobre o Drive to Survive, então fiquem ligados aí, né? Na quarta-feira tem vídeo chegando aqui no canal. Eu peço para vocês acompanharem as nossas redes sociais, né? Instagram, Facebook, aqui no YouTube, se inscreva no canal, curta o vídeo. Lembre que essa sua ajuda é sempre muito importante. E no WhatsApp e no Telegram eu estou colocando lá, temos o grupo, os links estão todos aqui na descrição. E aí fica mais fácil para você compartilhar o vídeo aqui do canal com seus amigos e ajudar no crescimento do Liguem Seus Motores. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui, na quarta-feira estamos de volta e fique ligado com a gente!